tarde, tudo bem? Tranquilo? Hoje a gente vai falar de um tema importante, tá? Que é a gente tentar esboçar gráficos de algumas funções com auxílio do conceito de derivada, que foi algo que eu falei para vocês que nós iríamos fazer. E na aula de quarta-feira a gente vai trabalhar problemas de otimização, tá? Que é um tópico um tanto mais aplicado do conceito de derivada, sobretudo da parte de máximos e mínimos, tá? Então a gente vai pegar os conceitos de máximo e mínimo e vamos tentar utilizar esses conceitos na resolução de problemas mais contextualizados, mais aplicados, tá? Essa semana a gente ainda não tem aula, não tem prova, na verdade, né? A aula nós temos, não temos prova, só teremos a prova de segunda chamada, né? Então, vamos ter a prova de segunda chamada. E na outra semana nós vamos ter prova. Oi? Semana. Então, vamos para a aula de hoje. Hoje a gente vai falar sobre construção de gráficos, como eu falei, tá? Nossa 12ª aula. Nossa 12ª aula. Gráficos, tá? E para a gente esboçar gráfico, a gente gosta de adotar uma espécie de roteiro, tá? Que você não é obrigado a seguir exatamente esse roteiro, mas é um roteiro assim que te ajuda, né? Te dá ali um passo a passo, mais ou menos, para que você consiga extrair as principais informações para que você consiga esboçar o gráfico de uma função, tá? Então o roteiro é esse aqui, ó, que a gente escolheu. Primeira coisa, domínio da função. Tá? Que é o básico e é um dos principais, tá? É você saber onde que a função está definida, tá bom? É verificar em quais pontos a função está definida ou não está definida, tá? Isso é verificar e extrair o domínio da função. Segundo passo, simetria da função, tá? Saber se a função é par ou é ímpar, ou se ela não é nem par nem ímpar, tá? Isso te ajuda, por exemplo, se a função for par, você já vai saber que o gráfico dela, se você partir o gráfico dela olhando simetricamente em relação ao eixo das ordenadas, o lado direito é o reflexo do lado esquerdo e vice-versa, se a função for par. E se a função for ímpar, você consegue rotacionar ela, né, em relação à origem, 180 graus. Né? Então, esse conceito da simetria da função te ajuda na hora de esboçar o gráfico, tá bom? E também verificar, no caso das funções periódicas, né, se a função for periódica ou não, tá bom? Terceiro ponto, intervalos de crescimento e decrescimento e, concomitante a isso, máximos e mínimos da função, tá bom? E aí a gente pode utilizar, obviamente, o teste da primeira ou da segunda derivada para a gente extrair esses máximos e mínimos, tá bom? Quarto passo, concavidade e possíveis pontos de inflexão. Foi o que a gente viu na última aula, tá? E a gente verifica a concavidade e possíveis pontos de inflexão com o auxílio da segunda derivada da função, tá? Quinto passo, assíntotas. Verificar se a função tem assíntotas horizontais ou verticais, tá? Aqui a gente não vai abordar as assíntotas oblíquas, que é um outro conceito que nós temos também, tá? Mas a gente não vai trabalhar com as assíntotas oblíquas, apenas com as assíntotas horizontais e verticais, tá bom? Então, para a gente verificar as possíveis assíntotas horizontais, o que a gente faz? Você estuda o comportamento da função quando o x tende a mais ou a menos infinito, tá? E aí, se esse limite da tua função, quando x tende a mais ou a menos infinito, for um número real, a reta horizontal y é igual a esse número, vai ser o que a gente chama de assíntota horizontal. Tá? E as possíveis assíntotas verticais, em geral, se dão nos pontos onde a função não está definida, ou nós temos pontos ali de descontinuidade, de saltos, alguma coisa do tipo. Tá? Porque nos pontos onde a função não está definida, aí você estuda o limite quando x tende pela direita e pela esquerda desses pontos, tá? Que aí nós teremos possivelmente assíntotas verticais, tá bom? Sexto passo,
Obviamente, para a gente traçar qualquer gráfico de função, a gente precisa saber as interseções do gráfico com os eixos coordenados, tá? Então, a gente precisa saber a interseção do gráfico com o eixo das abscissas, que são as raízes da função, tá? E a interseção do gráfico com o eixo das ordenadas, tá? Que é onde ela corta ali o eixo y. Tá? E o último passo, você condensa todas essas informações em um só gráfico, tá? Então, você vai tentar traçar o gráfico da função com o auxílio desses conceitos que você estudou previamente nos outros 6 passos, tá bom? Então, a gente vai tentar seguir mais ou menos esse roteiro, tá? E aí eu trouxe algumas funções aqui para a gente tentar construir o gráfico. Agora, uma coisa importante, uma observação importante. Nós vamos esboçar os gráficos das funções no plano cartesiano, e quando a gente traça gráficos, ou quando a gente plota pontos no plano cartesiano, nós precisamos do par ordenado. Então, precisamos do coeficiente da coordenada x e da coordenada y, tá bom? Por isso que quando nós encontrarmos os extremos relativos, que são os máximos e mínimos locais, e também os pontos de inflexão, nós precisaremos calcular as imagens desses pontos pela função, para que eu coloque lá o pontinho do plano cartesiano. O x igual a 1 é um ponto de mínimo, então eu tenho que saber que o x igual a 1 é um ponto de mínimo, mas eu preciso da imagem dele, até para ficar uma coisa bonitinha, mais harmônica ali no teu gráfico, no teu plano cartesiano, porque senão ele fica muito fora de escala e fica ruim, tá bom? Então, sempre que nós calcularmos os extremos relativos e os pontos de inflexão, nós precisaremos encontrar as imagens desses pontos pela função em questão. Tá bom? Primeiro exemplo, esboçar o gráfico dessa funçãozinha aí, tá? F de x igual a x ao cubo menos x quadrado menos x mais 1, tá? Então, vamos ver se a gente consegue esboçar o gráfico dessa função. Bom, então a primeira coisa que nós precisamos fazer, primeiro passo, é determinar o domínio dessa função f. Tá? E o domínio dessa função f, como ela é polinomial, o domínio dela são todos os reais. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Segundo passo é a simetria da função. É verificar se a função é par ou é ímpar. E aí a gente precisa lembrar que a função, quando ela é par, quando a função é par, a f de menos x é igual a f de x. É isso? E quando a função é ímpar, a f de menos x é igual a menos a f de x. E se a função não obedecer nenhum desses critérios, aí a função não é nem par nem ímpar. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver quem que é f de menos x nessa função aqui. Tá? F de menos x nessa função, eu pego e coloco menos x aqui, só que menos x ao cubo, menos o menos x ao quadrado, menos o menos x mais 1. Tá? Então, isso aqui vai ser igual a menos x elevado a um expoente ímpar, fica menos x ao cubo mesmo. Tá? Menos, aqui menos x elevado ao quadrado, esse sinal negativo vai ficar positivo, então vai ficar menos x ao quadrado. Cuidado para não fazer o jogo de sinal aqui. Tá? Aqui a gente pode fazer menos e menos mais x mais 1. Aí você olha para cá e compara com a função original. Essa função é menos essa função? Não. E essa função é igual a essa função? Não. Como não foi nem igual à função original e nem igual a menos ela, então essa função f não é par nem ímpar. Não é par nem ímpar. Tá bom? Então, esse é o segundo passo. Alguma dúvida?
Bom, terceiro passo é o quê? Crescimento, decrescimento, máximos e mínimos, tá? Para a gente analisar o crescimento e decrescimento de uma função, nós precisamos estudar o sinal da primeira derivada da função, certo? Então, vamos determinar a primeira derivada dessa função f, primeira coisa que nós precisamos, né? Então, derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado, derivada de menos x ao quadrado é menos 2x, derivada de menos x é menos 1, e derivada de 1 é 0, tá? Então, essa daqui é a primeira derivada dessa função, tá bom? Aí, o que eu vou fazer agora? Os candidatos a máximos e mínimos desculpa, para eu estudar o sinal dessa função, a primeira coisa que eu posso determinar é os zeros dessa derivada, tá bom? Então, eu vou encontrar a derivada da função onde ela zera, né? Onde a derivada dessa função zera, né? Isso aqui é o mesmo que 3x ao quadrado menos 2x menos 1 igual a zero. Aqui eu tenho uma função, uma equação do segundo grau, tá? Então, vamos calcular aqui o discriminante. 4b quadrado menos 4 vezes o primeiro coeficiente vezes o terceiro coeficiente. Opa, menos 1. Tá? Que fica 4 mais 12, né? Mais 12, que dá 16. Tá? Então, as raízes serão menos o menos 2, mais ou menos a raiz de 16, que é 4, sobre 2 vezes o a, que é 3. Ou seja, fica 2 mais ou menos 4 sobre 6, tá? Então, as raízes serão 2 mais 4, 6 por 6 dá 1. E 2 menos 4 dá menos 2 sobre 6, que simplificando por 2 dá menos 1/3. Tá? Então, essas aqui são as raízes da derivada. Para que isso? Para ajudar a gente a estudar o sinal dela, tá bom? Então, vamos estudar o sinal dessa derivada. Estudando o sinal dela, já sei que as raízes são menos 1/3 e 1, tá? Essa derivada, ela é uma parábola com concavidade voltada para cima, então ela faz algo assim, tá? Então, aqui o sinal dela é positivo, acima do eixo das abscissas, aqui é negativo, abaixo, e aqui, novamente, positivo, tá bom? Então, o que isso vai significar para a nossa função? Significa o seguinte, que antes do menos 1/3, a função, ela cresce. Entre menos 1/3 e 1, como a derivada é negativa, a função decresce. E depois do 1, a função cresce novamente. Tá bom? Isso significa, pelo teste da primeira derivada, que esse ponto é um ponto de máximo local. E esse aqui é um ponto de mínimo local, tá? Então, mas você precisa escrever, tá? F é crescente em quais intervalos? De menos infinito até menos 1/3, união 1 até mais infinito. Além disso, f é decrescente no intervalo de menos 1/3 a 1. Tá? Além disso, x, vamos calcular logo a imagem do menos 1/3. Tá? A imagem do menos 1/3, que é quando eu pego menos 1/3 e substituo aqui na minha função. Tá? Isso vai dar menos 1/3 ao cubo, menos o menos 1/3 ao quadrado,
menos um terço, mais 1. Deixa eu ver quanto é que dá essa continha logo, para ver se a gente economiza tempo. Isso dá 32,27avos, tá? Então, a imagem do menos um terço é 32,27avos. Tá? Dá 1 em alguma coisa, né? E, além disso, a imagem do 1, substituindo ali 1 menos 1 dá 0. Isso é legal. Se deu 0, significa que 1 é o quê? Raiz da função. Tudo bem? Isso é legal. Já facilita para que a gente encontre as outras raízes. Então, já encontrei as imagens dos pontos dos extremos locais e falta só classificar eles, né? X igual a menos um terço é o quê? É máximo local. Né? E x igual a 1 é mínimo local. Tudo bem? Alguma dúvida até aí? Então, isso foi o que nós fizemos na aula de segunda-feira passada, né? Foi analisar o sinal da primeira derivada e verificar os pontos críticos, os extremos locais, e classificar eles de acordo com o teste da primeira derivada, tá? Então, esse é o terceiro passo. O quarto passo é verificar a concavidade da função e os possíveis pontos de inflexão, tá? Para isso, nós precisaremos da segunda derivada. Segunda derivada da função f. Vai ser quem? Então, eu vou pegar essa função aqui e vou derivar ela. Tá? Então, vai dar 6x menos 2. Tá? 6x menos 2. Tudo bem? Os possíveis pontos de inflexão se encontram onde a segunda derivada se anula. Ou não existe, né? Então, aqui fica 6x menos 2 igual a 0. Então, 6x é igual a 2. Então, x é igual a 2 sobre 6, que simplificando logo vai dar 1 terço. Tudo bem? Aí vamos estudar o sinal da segunda derivada. A raiz da segunda derivada é 1 terço. Tá? A segunda derivada é uma função do primeiro grau, uma reta crescente, coeficiente positivo. Então, aqui ela é negativa e aqui ela é positiva. Tá? Isso se reflete na nossa função que, antes do menos 1 terço, a concavidade da função é voltada para baixo. E após 1 terço, a concavidade é voltada para cima. Portanto, como houve mudança de concavidade no x igual a 1 terço, esse x igual a 1 terço vai ser, de fato, um ponto de inflexão. Tá bom? Então, F tem concavidade para baixo. Em qual intervalo? De menos infinito a 1 terço. F tem concavidade para cima, de 1 terço a mais infinito. Tá? X igual a 1 terço, já vimos que é ponto de inflexão. É ponto de inflexão. Tá? E aí, para fechar, você calcula a imagem pela função f desse 1 terço, tá? Aí tem que vir aqui na função e substituir 1 terço aqui e fazer a continha, tá? Deixa eu ver quanto é que dá logo para a gente economizar tempo. Dá 16,27avos. Tá? 16,27avos. Alguma dúvida?
Tudo bem? O que falta agora no quinto passo? Assíntotas, né? Possíveis assíntotas. Vamos lá. Observem que o domínio dessa função são todos os reais. Isso significa que essa função, como ela é contínua também em todo o seu domínio, polinomial, ela não vai ter assíntotas verticais. Tudo bem? Eu vou escrever isso aqui. Domínio de f são todos os reais, significa que f não possui assíntotas verticais. Tá? Vamos ver se ela tem assíntotas horizontais. Vamos calcular o limite quando x tende a mais e a menos infinito daquela função, que é x ao cubo menos x ao quadrado menos x mais 1. Menos x mais 1, tá? Então, é esse limite, quando x tende a mais ou a menos infinito, tá? Isso aqui vai ser o limite, quando x tende a mais ou a menos infinito. Vou pôr o x ao cubo em evidência, então aqui vai ficar 1, menos 1 sobre x, menos 1 sobre x ao quadrado, mais 1 sobre x ao cubo. Confere? E quando x vai tanto para mais quanto para menos infinito, esse fator vai para zero, esse vai para zero e esse vai para zero. Então, o parêntese vai para 1. E aí, quando x vai para mais infinito, o x ao cubo vezes 1, entre aspas, vai para mais infinito. E quando o x vai para menos infinito, o x ao cubo vezes 1 vai para menos infinito. Tá? Então, esse limite aqui é mais e menos infinito. Tá? Então, você vai andando para a direita, vai aumentando os valores de x, a função vai explodindo para mais infinito. Aí você vai andando para a esquerda, valores cada vez mais negativos e maiores em termos absolutos, então ela vai para menos infinito, tá bom? Tem assíntota? Não, né? Logo, f não possui assíntotas horizontais. Alguma dúvida? Sim ou não? Tudo bem? Tá. Sexto passo são as raízes, né? Deixa eu ver se dá para fazer aqui. Sexto passo são as raízes e a interseção com o eixo y. A interseção com o eixo y é a mais fácil, porque é só calcular a imagem do ponto zero. Essa é a interseção com o eixo y. Se você olhar para a função, está bem aqui a função, ó, 0, 0, 0, sobra 1. Então, a interseção com o eixo y é 1. Tudo bem? Então, ela toca no ponto 1. Agora, as raízes, eu tenho que encontrar, a partir da função original, as raízes dela, né? Que é um polinômio de terceiro grau, que em geral não é tão simples assim, mas a gente tem que investigar uma possível raiz e depois fazer ou uma divisão de polinômio ou Brillouin, né, para você encontrar as raízes. Só que aqui, a gente já viu que f de 1 é 0. Significa que x igual a 1 é uma raiz. Tá? Então, eu posso efetuar uma divisão de polinômios ou fazer por Brillouin, né? Aqui 1 é a raiz. Aí eu coloco os coeficientes do meu polinômio, ó, 1, menos 1, menos 1 e 1, né? Aí eu abaixo esse primeiro coeficiente, multiplico esse com a raiz e somo com o próximo, sempre assim. 1 vezes 1 dá 1, 1 menos 1 dá 0. 0 vezes 1 dá 0, 0 menos 1 dá menos 1. Menos 1 vezes 1 dá menos 1, menos 1 mais 1 dá 0, tá? Então, esse aqui vai ser o nosso polinômio 1 grau reduzido. Vai ser um polinômio de segundo grau, tá? Vai ser qual polinômio? Vai ser o x ao quadrado, o coeficiente do x é 0, menos 1. Isso igual a 0. Daqui,
eu tiro que o x vai ser igual a 1 e x igual a menos 1 são as outras raízes. Tudo bem? Então, na verdade, ele tem uma raiz de multiplicidade 2, né, que é o x igual a 1, e a outra raiz é x igual a menos 1. Tá bom? Então, esse polinômio tem duas raízes. Tá? Alguma dúvida? Não? E aí o sétimo e último passo, que é o esboço do gráfico dessa função. Tá? Vamos ver se a gente consegue esboçar aqui o gráfico dela, olhando para todas as demais informações. Tá? Então, o domínio são todos os reais. Vamos marcar, ela não é par nem ímpar, os pontos de máximo e de mínimo locais, tá? Menos 1/3 e 1, tá? Menos 1/3, vou colocar menos 1 aqui, menos 1, 1. Aqui. Tá? Então, menos 1/3, mais ou menos aqui assim. Menos 1/3. A imagem do menos 1/3 é 32/27. Tá? Então, é acima de 1, né? Então, vem por aqui assim, ó. Por aqui assim, por exemplo. Tá? Essa é a imagem do menos 1/3. A imagem do 1 é 0. Então, ela passa bem aqui, ó. Vai ficar meio fora de... Bora ver. Aí, vou colocar 1 aqui. Ela passa aqui no 1, no eixo Y. Foi o que a gente viu aqui. Cadê? Aqui, ó. Interseção com o eixo Y. Passa no 1, tá bom? E as raízes dela são 1 e menos 1. Então, ela passa aqui e passa aqui. Tudo bem? Alguma dúvida? Aí, vamos lá. Olha só. De menos 1/3 daqui para cá, ela é decrescente. Ela é decrescente. E o menos 1/3 é ponto de máximo. E o 1 negativo é raiz. Então, deve fazer algo assim, ó. Tudo bem? Como esse camarada é ponto de máximo, ela vem aqui assim, ó. Deve fazer algo assim. E observa que aqui, olha para a concavidade. Concavidade voltada para baixo até 1/3. 1/3 está bem aqui, ó. 1/3. A imagem do 1/3 é 16/27. Mais ou menos aqui, assim. 16/27. Tá? Então, até aqui, deixa eu levantar um pouquinho. Até aqui, assim, ó, a concavidade é voltada para baixo, até aqui, ó. Tá? A partir daqui, como esse 1/3 é um ponto de inflexão, a partir daqui a concavidade é voltada para cima. Além de ser uma raiz, aqui é um ponto de mínimo local. Então, tem que fazer isso aqui assim, ó. Tudo bem? Quando o x tende para mais infinito, a função vai para mais infinito. Então, você vem andando para cá, ela vem embora para cá, ó. Vai crescendo aí, tá? E quando o x tende a menos infinito, a função tende a menos infinito. Então, ela vem embora para cá, para menos infinito, ela vem embora. E aqui, lembrando que aqui a concavidade é voltada para baixo. Tá? Para baixo, aqui menos 1. Tá? Aqui é 1. E aqui a concavidade voltada para cima. Bem aqui nós temos o ponto de inflexão. Tá? Então, esse aqui é o gráfico da função f. É óbvio que não está tão perfeito assim, né?
mas a gente não quer que esteja perfeito igual está no GeoGebra, mas simplesmente eu quero verificar se vocês sabem mostrar as ideias dos conceitos que a gente viu esboçando o gráfico da função, tá? Aqui o gráfico mais bonitinho, olha. Tá? Tá aí o gráfico da função mais bonitinho, obviamente, né? Então, ali, ó, menos 1 e 1 as raízes, menos 1/3 ponto de máximo local, 1/3 ponto de inflexão, 1 ponto de mínimo. Quando x tende a mais infinito, vai para mais infinito. Quando x tende a menos infinito, vai para menos infinito. Alguma dúvida? Meia hora para fazer? O professor só tem que ter uma questão nessa prova, né? Essa é uma polinomial simples. Essa é uma polinomial simples de grau 3. Obviamente, eu não vou colocar uma de grau 2, porque você já sabe, né? Você já sabe. Olha, mas pode ser uma de grau 4, né? Como essa aí, ó. Uma de grau 4. X à quarta menos 2x ao quadrado. Tá? Vamos lá. X à quarta menos 2x ao quadrado, certo? Bom, o domínio dessa função são todos os reais, confere? Deixa eu pegar esse x aqui que eu estava usando. O domínio dessa função são todos os reais, porque ela é polinomial, tá bom? Verificando a paridade dela, f de menos x, quem vai ser? Vai ser menos x à quarta, menos 2 vezes menos x ao quadrado. Isso aqui vai dar negativo a expoente par, fica positivo. Vai dar x à quarta, menos 2 vezes negativo expoente par, fica positivo, x ao quadrado. Isso aqui é a própria função f de x. Significa que a função é par. Tá? Então, f é par. F é par, tá bom? Terceiro passo. Terceiro passo. Vamos calcular logo a derivada. A derivada dessa função vai ser quem? 4x ao cubo menos 4x. Tá? Igualando a zero para encontrar os pontos críticos, eu posso pôr o 4x em evidência. Vai ficar x ao quadrado menos 1 igual a zero. Então, quais serão os pontos críticos, né? Quais serão os pontos críticos? 4x igual a zero, x igual a zero. Tá? X ao quadrado menos 1 igual a zero, então vai ser x igual a menos 1 e x igual a 1. Tudo bem? Então, esses são os pontos críticos. Tá? Estudo do sinal. Tá? Vamos estudar o sinal dessa função que a gente reescreveu dessa maneira aqui. Ó. Vou até colocar aqui assim. F de x igual a isso. Tá? Então, vamos lá. F', né? Desculpa. Então, a derivada vai ser o quê? Ó? Bom, vamos analisar por parte, né? Vamos analisar como se fosse uma inequação produto. Aqui, primeiro o 4x. Tá? 4x, a raiz dele é zero. Tá? Aqui ele vai ser positivo, aqui ele vai ser negativo. Tudo bem? O x ao quadrado menos 1. As raízes dele são menos 1 e 1.
parábola com concavidade para cima. Então, aqui vai ser positivo. Vou colocar aqui. Aqui vai ser negativo e aqui vai ser positivo. Tá bom? E na equação produto, interseção. Então, aqui está o menos 1, aqui está o 0 e aqui está o 1. Menos e mais, menos. Menos e menos, mais. Mais e menos, menos. Mais e mais, mais. Tá? Isso significa para a nossa função f o quê? Menos 1, 0, 1. Significa o quê? Que antes do menos 1 a função estava decrescendo, depois do menos 1 até o 0 ela cresceu, do 0 até 1 ela decresceu novamente e depois do 1 ela cresceu novamente. Tá bom? Então, x igual a menos 1 e 1 são pontos de mínimo local e x igual a 0 são pontos de máximo local. Tá? Então, vamos lá. F crescente. F crescente de menos infinito até menos 1, união, crescente, não, decrescente, né? F decrescente. F decrescente. Menos infinito até menos 1, de 0 até 1. De 0 até 1. F crescente, de menos 1 a 0, de 1 até mais infinito. Tudo bem? Bom? Então, x igual a menos 1 e x igual a 1 são mínimos locais. Tá? E x igual a 0 é máximo local. Tá? Além disso, a imagem do 0 é 0, portanto o 0 é uma das raízes, tá bom? Só substituir aqui, ó. 0, 0 vai dar 0. A imagem do menos 1, substituindo menos 1 aqui, vai ficar 1. Menos 1 aqui vai ficar 1. Então, vai ficar 1 menos 2. 1 menos 2 dá menos 1. Tá? E a imagem do 1 vai dar a mesma coisa, vai dar menos 1. Tudo bem? Alguma dúvida? Tudo certo, né? Quarto, segunda derivada. Segunda derivada. Então, deriva a primeira derivada. A primeira derivada está aqui, ó. Então, derivada de 4x ao cubo, 12x ao quadrado. Menos, derivada de 4x é 4. Beleza? Tá bom? Aí vamos igualar a 0 para encontrar as raízes da segunda derivada. Então, vai ficar 12x ao quadrado igual a 4. Portanto, x vai ser igual a... x ao quadrado vai ser igual a 4 sobre 12, simplificando, dá 1/3. Tá? Então, x vai ser igual a mais ou menos a raiz de 1 sobre 3, que dá 1 sobre raiz de 3. Tá? Ok? Alguma dúvida? Tá. Então, estudando o sinal da segunda derivada, olha só. Menos 1 sobre raiz de 3,
1 sobre raiz de 3. 1 sobre raiz de 3, tá? Parábola com concavidade voltada para cima, tá? Então faz assim, aqui é negativo, aqui é positivo, aqui é positivo, tá? Então isso significa para a nossa função f que aqui a concavidade é para cima, aqui é para baixo e aqui é para cima. Significa que essa função tem dois pontos de inflexão. O menos 1 sobre raiz de 3 e 1 sobre raiz de 3, tá bom? Então, f... Eu vou deixar o trabalho para vocês escreverem aqui a concavidade, tá? Mas eu vou anotar aqui apenas os pontos de inflexão. X igual a menos 1/3, menos 1 sobre raiz de 3 e x igual a 1 sobre raiz de 3 são pontos de inflexão. Tá? Pontos de inflexão. Só que eu preciso calcular as imagens desses pontos, né? A imagem do menos 1 sobre raiz de 3 e a imagem do 1 sobre raiz de 3. Tá? Deixa eu ver quanto é que dá isso. Ambos vai dar menos 5 sobre 9, né? Até porque a função é par, né? Então, menos 5 sobre 9. Menos 5 sobre 9. Tá bom? Alguma dúvida até aí, gente? Tranquilo? Bom, assíntotas. Assíntotas. Domínio da função, todos os reais, significa que não existe assíntotas verticais. Tudo bem? E quando nós estudarmos o limite, quando x tende a mais ou a menos infinito da função x² menos 2x², nós vamos perceber o seguinte, ó, isso aqui é o limite, quando x tende a mais ou a menos infinito, vou pôr o x² em evidência, vai ficar 1 menos 2 sobre x². Tudo bem? Quando x tende a mais infinito, isso aqui vai para zero, mais e para menos infinito, isso aqui vai para zero, parênteses vai para 1, e aqui, como o expoente é par, tanto faz o x ir para mais ou para menos infinito, esse fator vai para mais infinito, tá bom? Então, em ambos os casos, esse limite é mais infinito. Significa que se você for para a direita, andando cada vez mais para a direita, a função vai para mais infinito, e se você for cada vez mais para a esquerda, a função também vai para mais infinito. Tá bom? Portanto, não tem assíntotas horizontais. Tá? Não existem assíntotas horizontais. Tá bom? Sexto passo, raízes. Nós já vimos que x igual a 0 é uma raiz dessa função. Não foi isso? X igual a 0 é uma raiz dessa função. Tá? Então, se eu fizer f de x igual a 0, essa daqui é mais fácil, né? Porque isso aqui é o mesmo que x² menos 2x² igual a 0. Sim ou não? Tá? Aí eu posso pôr o x² em evidência. Olha, x² vezes x² menos 2 igual a 0. Tá? Beleza? Então, ou x vai ser igual a 0, que a gente já encontrou, ou x² menos 2 é igual a 0. x² menos 2 é igual a 0, portanto, x² é igual a 2, portanto, x é igual a mais ou menos a raiz de 2. Essas são as outras duas raízes dessa função. E a interseção com o eixo y é a imagem do zero, só que a imagem do zero a gente já encontrou que é 0. Tá bom? Então ela passa no ponto 0 e 0, na origem. É onde ela toca o eixo das ordenadas. Tá bom? Alguma dúvida? Sim ou não? Não? Então, vamos colocar todas essas informações no gráfico e esboçá-lo, tá? Vamos lá. Vamos começar marcando as raízes 0 e 0.
tá? Raiz é 0. Raiz de 2, 1, alguma coisa, 1,4, né, e tal. Tá? Então, mais ou menos aqui assim, ó, menos raiz de 2, passa aqui. E raiz de 2, passa aqui assim. Tudo bem? Até aí? Pontos críticos. Pontos críticos são 0, menos 1 e 1. Tá? 0 está aqui. Menos 1 está aqui. E 1 está aqui. Qual é a imagem do menos 1? Menos 1. E a imagem do 1? Menos 1, porque a função é par. Né? Então, menos 1 está aqui assim. A imagem desse ponto é menos 1. E a imagem do 1 é menos 1. Então, passa aqui, passa aqui. Tá? Então, esses dois pontos são pontos de mínimo locais. Esse ponto é ponto de máximo local. Tudo bem? Menos 1 sobre raiz de 3 é ponto de inflexão. Tá? Ponto de inflexão. E a imagem dele, tanto do menos 1 sobre raiz de 3 quanto do 1 sobre raiz de 3, é menos 5 sobre 9, tá? Então, ele está mais ou menos por aqui, assim, ó. Menos 1 sobre raiz de 3 e 1 sobre raiz de 3, tá? Ambos dá menos 5 sobre 9 aqui, ó, ponto de inflexão. Tá? E aí, vamos lá. Antes do menos 1, na verdade, antes do menos 1 sobre raiz de 3, aqui, ó, com cavidade voltada para cima. E esse camarada é ponto de mínimo, então deve fazer algo assim, ó. E passa aqui, porque aqui é a raiz. E quando você vai andando, ele vai para menos infinito. Então, desculpa, vai para mais infinito. Né? Faz algo assim, ó. Vou colocar esse ponto mais aqui assim. Tá bom? Aí acontece algo similar para cá, porque a função é par. Então, faz algo assim, ó. Tá? Deveria passar aqui, né? Raiz de 2. Tá? Tá? E aqui, a concavidade já é para baixo. Tá? E esse ponto é ponto de máximo. Então, o máximo local. Então, faz isso aqui, assim, ó. Então, esse é mais ou menos o gráfico dessa função. Tá bom? Aqui no GeoGebra está mais bonitinho. Bota aí pra gente, por favor. Aí, ó. Ok? Então, raízes, pontos de inflexão, pontos de máximo e de mínimo locais. Tá? Não tem assíntotas. Então, esse aí é o esboço do gráfico dessa funçãozinha aí. Alguma dúvida, gente? Não? Dá para fazer? Dá para fazer sim. Só tem que treinar. Treinem bastante. Tá? Cinco e meia. Vamos fazer essa aqui, ó. Função f de x igual a x vezes tangente de x, com x definido em menos π sobre 2 a π sobre 2. Tá? Sair das polinomiais um pouquinho, né? Porque só nas polinomiais fica muito fácil. Vamos para outras funções, tá? Bom, vamos lá. Então, a função x tangente de x, com x definido
em menos π sobre 2 até π sobre 2, né? Vamos ver como é que a gente pode fazer para esboçar o gráfico dessa função. Função x vezes tangente de x, com x no intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2. A gente já pode perceber que, por exemplo, a função tangente no menos π sobre 2 até o π sobre 2, vocês lembram o gráfico dela? Ela é assim, ó. Ela é algo assim, ó. Tá? Aqui é o menos π sobre 2 e aqui é o π sobre 2. Essa é a função tangente. Certo? Menos π sobre 2 e π sobre 2, a função tangente não está definida, porque aí o cosseno é zero. Tá bom? E lembra que ela continua, né? Tem essa mesma curva aqui, ó, nos outros intervalos, tá? Para cá, mas o que me interessa é aí. Mas esse é o gráfico da tangente só. Nós não queremos da tangente, nós queremos da tangente vezes x. É isso que a gente quer. Bom, o domínio dessa função é quem? Quem é o domínio dessa função? Está aqui, ó. Ele já me deu o domínio, tá? Intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2. Tá? Ele já me deu o domínio, tá bom? Essa função é par ou ímpar? Vamos ver. Quem é a f de menos x? F de menos x vai ser menos x vezes a tangente de menos x. Só que quem é a tangente de menos x? Bom, eu sei que tangente é seno por cosseno, sim ou não? É seno. Não, a tangente de menos x, ela é par ou ímpar? Ela é ímpar. Tudo bem? Ela é ímpar, então nem vou escrever como seno por cosseno. Então ela é, a tangente de menos x é menos a tangente de x, porque ela é ímpar. Pelo gráfico a gente já consegue perceber isso. Tudo bem? E aí fazendo o jogo de sinal, aqui fica x vezes a tangente de x, que é igual à função f. Tá? Portanto, essa função f é par. A f é par. Belezinha? Alguma dúvida? Não? Beleza. Terceiro passo. Terceiro passo. Derivada, né? Vamos lá. Agora eu tenho que derivar essa função. Como eu tenho um produto aí de duas funções, eu tenho que usar a regra do produto. Derivada da função x é 1 vezes a função tangente mais a primeira função x vezes a derivada da tangente. Qual é a derivada da tangente? Secante ao quadrado, né? Muito bem, estão afiados aí. Fizeram até couro. Tá bom? Secante ao quadrado. E aí, como é que você estuda o sinal dessa função? Divide como? Mas ali eu tenho uma soma. Ali eu tenho a tangente mais x vezes secante ao quadrado. Então, como eu tenho aquela soma, do jeito que ela está ali, não dá para a gente fazer como a gente queria, tipo uma inequação produto ou uma inequação quociente. X é evidência, mas não tem x ali. Só tem um x ali, não tem um x no outro. Tá? O que a gente pode fazer para analisar o sinal? Um sobre cosseno? Tá, vai ficar seno mais... Na verdade, 1 sobre cosseno só. Vai ficar seno mais x sobre cosseno. Não sei se vai ajudar muito, né? Bom, a gente pode começar tentando achar a raiz. Tá? A gente pode começar tentando achar a raiz dessa equação quando eu igualar a derivada a zero, né? Se eu igualar a zero, como é que a gente acharia a raiz disso aqui, né? Tá?
Como é que a gente acharia a raiz? Bom, o que é tangente? Tangente é seno por cosseno. Seno por cosseno. Mas, o que é secante? É 1 sobre cosseno. Então, vai ficar 1 sobre cosseno ao quadrado, porque a secante está ao quadrado. Vai ficar x sobre cosseno ao quadrado. Igual a 0. Tá bom? Tá na cara, né? O x igual a 0 é uma raiz dessa. X igual a 0 é uma raiz. Né? Porque tangente de 0 é 0, aqui vai dar 0, secante de 0 é 1, então 0 vezes 1 dá 0, então dá 0. Mas eu já comecei a fazer aqui, eu vou fazer. Então aqui fica cosseno ao quadrado, aqui fica seno vezes cosseno, mais x igual a 0. Certo? Alguma dúvida? Alguém não entendeu? É como se eu tivesse tirado o mínimo aqui, né? Dá cosseno ao quadrado. Cosseno ao quadrado por cosseno dá cosseno, cosseno vezes seno dá seno cosseno. Tá bom? Isso vai dar 0 quando o numerador dá 0, né? Então, seno x vezes cosseno x tem que ser igual a menos x, passando o x para lá, negativo, né? Eu posso multiplicar isso aqui por 2, né? Para ficar assim, ó. 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x é igual a menos 2x. Só que 2 seno x cosseno x é seno de 2x. Né? Aquela identidade do arco duplo. Que é igual a menos 2x, tá? Então, qual é o ponto onde o seno é igual a ele mesmo? É o zero, né? Então, 2x é igual a 0 e, portanto, x é igual a 0. Tá? Então, x é igual a 0, de fato. Mas só analisando a gente conseguia ver que o x igual a 0 é raiz, tá bom? Bom, mas como é que eu vou estudar o sinal? Como é que eu vou estudar o sinal? Então, vamos olhar depois do zero e antes do zero. Certo? O que acontece com a função depois do zero e antes do zero? F' de x, vou colocar ela aqui, ó, F' de x igual a tangente de x mais x vezes secante ao quadrado de x. Tá? Olha só, então vamos olhar depois do zero e antes do zero, tá? Depois do zero, eu estou nesse intervalo aqui, ó, de menos π sobre 2 a π sobre 2. Depois do zero, a tangente, ela é positiva ou negativa? Positiva, está até aqui o gráfico dela, ó. O gráfico da tangente. Tangente é positiva, é maior que zero. Depois do zero, ela é positiva. Depois do zero, obviamente, o x é positivo. E a secante, como está ao quadrado, fica positiva também. Certo? Então, para x, então olha só. Se o x pertencer ao intervalo de 0 até π sobre 2, que é depois do zero, mas eu estou nesse intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2, a derivada da função é positiva. Certo? Significa que a função é crescente, tá? Então, f é crescente. Agora, antes do zero, se o x pertencer ao intervalo de menos π sobre 2 até 0, né? O que acontece? O que acontece? Bom, antes do zero, a tangente é o quê? Negativa. Né? A tangente é negativa. Antes do zero, x é negativo, e a secante, como está ao quadrado, é positivo. Só que negativo vezes positivo fica negativo. Com o outro negativo, vai ficar negativo. Então, a derivada vai ser negativa e, portanto, a função ela decresce. Tudo bem? Alguma dúvida? Beleza. Se antes do zero a função decresce e depois do zero a função cresce, significa que x igual a zero é o quê? Mínimo local. Tá bom? Então, x igual a zero é mínimo. E eu já sei que a imagem do zero, se eu substituir aqui, ó, f de zero
Dá 0 vezes tangente de 0, dá 0. Então, f de 0 dá 0. 0 é raiz da função. Tudo bom? Ok? Beleza. Belezinha. Agora, em termos de concavidade da função, né? Concavidade, o que vai acontecer? Segunda derivada. Segunda derivada da função. Vai ser quanto? Então, pego essa função aqui e derivo. Derivada da tangente, secante ao quadrado. Mas, aqui eu tenho que usar a regra do produto. Derivada da primeira dá 1, vezes a segunda, mais a primeira, vezes a derivada da segunda. A regra não vai dar aqui. Deixa eu apagar aqui. Escrever aqui. Secante ao quadrado, mais vai da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Quem é a derivada de secante ao quadrado? Então, o 2 cai, fica 2 vezes a secante, vezes a derivada da secante, que é quem? Não pode esquecer a derivada da secante. Quem é? Não, que cotangente? Hã? Secante vezes tangente. Secante vezes tangente. Tá bom? Não pode esquecer. Então, essa segunda derivada vai ficar, olha só, secante mais secante ao quadrado, fica 2 vezes secante ao quadrado, mais 2x, vezes secante ao quadrado, vezes tangente de x. Para ficar bonitinho, eu posso pôr 2 secante ao quadrado em evidência. 2 secante ao quadrado em evidência. Vai ficar 1 mais x vezes a tangente de x. Tudo bem? Alguma dúvida? Tá. E aí, como é que você estuda o sinal agora da segunda derivada? Observa que a secante está ao quadrado, ela é positiva. Então, o sinal vai variar de acordo com o sinal do parêntese, tá bom? E aí? O 0 é raiz? O 0 não é raiz da segunda derivada. Mas será que ele é ponto de inflexão? Você pode estudar depois do 0 o que acontece com o gráfico da função. Não é simétrica, a função não é par? Então estuda depois do 0 e antes do 0. Depois do 0, a função vai ser, a segunda derivada vai ser positiva ou negativa? Olha só, aqui é sempre positivo, porque está ao quadrado. Tá? Depois do 0, isso aqui é positivo. E a tangente é positiva. Então, a derivada segunda vai ser positiva. Tá? Então, se x pertence ao intervalo de 0 a π sobre 2, então, a segunda derivada é positiva, portanto, a concavidade de f para cima. Certo? E antes do 0, se x pertence, por exemplo, a 0, de menos π sobre 2 a 0. Então, nesse caso, aqui continua sendo positivo, aqui vai ser negativo, deixa eu baixar um pouquinho aqui, aqui vai ser negativo, e a tangente vai ser o quê? Negativa. Só que é um produto, negativo com negativo, positivo. Então, vai ficar positivo também, tá bom? A segunda derivada aqui, positivo. Segunda derivada aqui, positivo. Concavidade para cima. Tem ponto de inflexão? Não houve mudança de concavidade aí, no 0. Tá? Não teve mudança de concavidade. Alguma dúvida? Aqui? 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 Mas é positivo.
Porque aqui é negativo, x é negativo, e a tangente é negativo. Negativo vezes negativo fica positivo. Entendeu? Mais 1 que é positivo, continua positivo. Vezes secante ao quadrado que é positivo, fica positivo. Então, em ambos os casos, a segunda derivada é positiva. Ok? Beleza. Alguma dúvida? Não? Tá. Possíveis assíntotas horizontais. Faz sentido estudar as assíntotas horizontais para essa função? Sim ou não? Por quê? Exatamente. Essa função está restrita a esse intervalo. Para eu estudar as assíntotas horizontais, eu tenho que estudar quando x tende a mais e a menos infinito. Tá? Então, não temos assíntotas horizontais. Mas nós podemos ter assíntotas verticais. Né? E as assíntotas verticais, nesse caso aí, elas poderão se dar em quais pontos? Nas extremidades do intervalo. Concorda? Dentro do intervalo não vai ter, porque dentro do intervalo a função está definida para todos os pontos. Agora, nas extremidades do intervalo, pode ser que nós tenhamos assíntotas horizontais. Tá? Então, o intervalo é esse aqui assim, ó. Aqui, ó, menos π sobre 2, e aqui é π sobre 2. Eu tenho que estudar, quando a função se aproxima de π sobre 2, pela esquerda do π sobre 2. E tem que estudar, quando x se aproxima do menos π sobre 2, pela direita dele. Tá bom? Então, vamos lá. Qual é o limite? Quando x tende a menos π sobre 2 pela direita da função x vezes tangente de x. Bom, quando x tende a menos π sobre 2 pela direita, o x vai para menos π sobre 2. E a tangente vai para quanto? Ela vai para menos infinito. Muito bem, está aqui ó, o gráfico da tangente. Ó. Você vem para o menos π sobre 2 pela direita dele, a tangente vai para menos infinito. Então, o x vai para menos π sobre 2 e a tangente vai para menos infinito. Então, para onde vai essa função? Para mais infinito. Faz o jogo de sinal aí. Tudo bem? E, quando o x tende a π sobre 2 pela esquerda, de x tangente de x. Bom, quando x tende a π sobre 2 pela esquerda do π sobre 2, a tangente vai para mais infinito. Pelo gráfico a gente pode observar isso. E o x vai para π sobre 2. Então, isso aqui vai para mais infinito. Então, em ambos os casos, vai para mais infinito. Tá bom? Se foi para mais infinito, quando x tendeu a π sobre 2 pela esquerda, pela direita, e a π sobre 2 pela esquerda, significa que nesses dois pontos nós temos assíntotas verticais. Tá? Então, x igual a π sobre 2 e x igual a menos π sobre 2 são assíntotas verticais. Tudo bem? Alguma dúvida? Bom, a gente já verificou que x igual a 0 é mínimo, e eu falei para vocês que a imagem, vou até anotar aqui, a imagem do zero é 0. Certo? Então, essa é a raiz da função e é a interseção com o eixo das ordenadas. Tá? Então, passa nesse ponto. Então, a gente pode esboçar o gráfico direto. Né? O gráfico vai ser como? Vai ser assim. Ó. Vocês têm alguma ideia de como vai ser o gráfico dessa função? Exatamente. Vai ser tipo uma parábola. Parecido. Tá? Olha só, aqui é o menos π sobre 2. Aqui é o π sobre 2. Nesses dois pontos nós temos assíntotas verticais. Então, o gráfico fica compreendido nessa faixa. Tá? 0 é ponto de mínimo. Certo? E é a raiz aí da função. A função ela é decrescente antes do zero e crescente depois do zero. Então, deve fazer algo vindo nesse sentido e algo vindo nesse sentido. E a concavidade da função é voltada para cima em todo o seu domínio. Tá? Então, ela faz isso aqui. Ó. E a função é par. Então, se eu desenhar esse lado, basta refletir o outro lado. Tá? Então, esse aí vai ser
o gráfico dessa parábola, dessa função, tá? Não é uma parábola exatamente isso, né? Mas tudo bem. Ok? Alguma dúvida? Sim, não? Tudo bem? Tá. Ainda tínhamos mais 3 aqui, né? Mas não vai dar tempo. Vou fazer esse aqui, né? Deve ser bonitinho. Deixa eu ver aqui. É, bonitinho. Vamos lá, vamos fazer essa daqui. E elevado a x sobre x. E elevado a x sobre x, tá? Vamos lá. Domínio da função é quem? Perfeito. Reais não nulos, tá? Reais não nulos. Ok? Alguma dúvida? Paridade da função f de menos x é e elevado a menos x sobre menos x, que dá menos e elevado a menos x sobre x. É par ou ímpar? Nenhum. F não é par nem ímpar. Nem ímpar. Ok? Não é par nem ímpar. Terceiro, temos que encontrar a derivada dessa função. Primeira coisa, tá? Como essa função é um quociente, uma racional, então eu tenho que usar a regra do quociente, né? Então, derivada da primeira é a própria, vezes a segunda, menos a primeira, vezes a derivada da segunda, que é 1, dividido pelo quadrado da segunda função. Tá bom? Então, essa derivada, ela vai ser, colocando e elevado a x em evidência, para ficar bonitinho, vai ser e elevado a x vezes x menos 1 sobre x ao quadrado. Belezinha? Ok? Raízes. Raízes já. Raízes da derivada, né? Pontos críticos, na verdade. Tá? Então, fica e elevado a x vezes x menos 1 sobre x ao quadrado igual a 0. Isso aqui vai dar 0 quando o numerador dá 0, ou seja, e elevado a x vezes x menos 1 dá 0. Tá bom? E isso dá 0 quando esse fator dá 0, porque esse aqui nunca zera. Né? Então, x é igual a 1, x igual a 1 é um ponto crítico. Tá? Observa que essa derivada ela não existe no zero, porém o zero não é ponto crítico porque ele não está no domínio da função. Tudo bem? Análise do sinal. Né? Observem o seguinte, que essa derivada ela varia apenas de acordo com o sinal do termo x menos 1, porque e elevado a x é sempre positivo. E x ao quadrado é sempre positivo também. Tá bom? Então, basta estudar o sinal do fator x menos 1, que é bem simples de estudar, né? Depois do 1 é positivo, antes do 1 é negativo. Ok? Então, isso vai significar para a nossa função f que antes do 1 a função é decrescente, depois do 1 a função é crescente. Só que tem um pequeno problema no jeito que eu coloquei aí. Perfeito, exatamente. Né? Bem aqui, ó, o zero não está no domínio da derivada e também não está no domínio da função. Você não pode esquecer isso.
Então, a análise do sinal aqui é essa aqui, ó. Negativo aqui, negativo aqui. Belezinha? Tem que ter muito cuidado com isso, tá, gente? Significa que F é crescente no intervalo de 1 a mais infinito, e F é decrescente no intervalo de menos infinito a 0, união de 0 a 1. Alguma dúvida? Não? Beleza. Portanto, x igual a 1 é o quê? É mínimo local. É mínimo local, tá? E se eu calcular a imagem do 1, a imagem do 1 é E, que é elevado a 1 da E sobre 1 da I, tá? Então, F de 1 é I. E que dá 2,7 alguma coisa, tá bom? Alguma dúvida até aí, gente? Tudo bem, né? Beleza. Então, vamos lá. Vamos lá. Próximo. Próximo. Quarto. Segunda derivada, né? Segunda derivada. Como é que vai ficar a segunda derivada? Então, eu pego a primeira derivada, que é essa, e derivo, né? E aqui vai ter umas continhas para fazer, porque aqui tem a regra do quociente e tem a regra do produto, né? Então, vamos lá. Deriva a primeira. A derivada da primeira é a derivada do produto daquelas duas funções, tá? Então, vamos lá. Derivada do produto, só do numerador. Deixa eu colocar a primeira derivada aqui para não ter que ficar voltando lá no outro quadro. I elevado a x vezes x menos 1 sobre x ao quadrado. Vamos lá. Derivada da primeira é a derivada do numerador. Então, usa a regra do produto. Então, deriva a primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, que é 1. Certo? Então, isso é a derivada da função do numerador. Derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira função, vezes a derivada da segunda, que é 2x. Tudo isso dividido pelo quadrado da função do denominador, x ao quadrado, x à quarta. Ok? Então, essa segunda derivada será igual a... Aí, agora vamos organizar isso aí, né? Olha só, aqui eu vou distribuir, ó, e elevado a x vezes x, menos e elevado a x, mais e elevado a x vai cancelar. Então, vai ficar só esse fator, vezes x ao quadrado. Correto? Menos 2x vezes x dá 2x ao quadrado, vezes e elevado a x. 2x ao quadrado vezes e elevado a x. E 2x vezes 1 dá menos 2x, negativo, com esse daqui fica positivo. Então, mais 2x vezes e elevado a x, sobre x à quarta. Tá? Alguma dúvida? Não? Aí eu posso pôr agora x, aqui vai aparecer x ao cubo. Então, eu posso pôr, como tem x em todos os membros e e elevado a x também, eu posso pôr x vezes e elevado a x em evidência. Aí vai ficar aqui x ao quadrado, aqui vai ficar menos 2x e aqui vai ficar mais 2.
dividido por x à quarta. Tá certo? Bom, portanto, a segunda derivada, se eu quiser, eu posso até simplificar aqui, ó, esse x com x à quarta, tá? Esse x com x à quarta fica 3 aqui, ó. Então, vai ficar e elevado a x vezes x ao quadrado menos 2x mais 2 dividido por x ao cubo. Então, essa daqui é a segunda derivada dessa função. Tudo bem? Alguma dúvida? Então, nós derivamos ela. Bom, o que a gente faz agora? Estuda o sinal dela, né? Só que observa que o sinal dela não depende de e elevado a x, porque isso aqui é sempre positivo. Vai depender desse termo e desse, porque aqui eu tenho expoente ímpar, tá? Então, como é que a gente faz? Vamos lá. Vamos encontrar os zeros, né? F duas linhas de x igual a zero. Isso aqui é o mesmo que e elevado a x vezes x ao quadrado menos 2x mais 2 igual a zero, sobre x ao cubo igual a zero. Tá? Isso aqui só zera quando o numerador zera, só que esse termo não zera. Então, só esse poderia zerar. X ao quadrado menos 2x mais 2 igual a zero. Tá? Deixa eu, para economizar tempo. Esse termo aí, ele não tem raiz, né? Olha só, o discriminante. B ao quadrado menos 4 vezes o primeiro coeficiente vezes o terceiro. Fica 4 menos 8, que dá menos 4, que é negativo. Se o discriminante dá negativo, significa que a função, essa função aqui, ó, ela não tem raiz. Certo? Ela não toca o eixo das abscissas. Só que a concavidade dessa parábola é sempre voltada para cima. Então, o gráfico dela fica todo acima do eixo das abscissas. Tudo bem? Já que não tem raiz. Então, esse termo aqui, ele é sempre positivo. Está todo acima do eixo das abscissas, ele é sempre positivo. Então, esse termo sendo sempre positivo e esse termo sendo sempre positivo, não altera o sinal da segunda derivada. Então, o único termo que vai alterar o sinal da segunda derivada é quem? É o x ao cubo. Tá bom? Então, para eu estudar o sinal da segunda derivada, basta que eu estude o sinal do x ao cubo. Legal, né? Então, a segunda derivada varia dessa maneira. Varia de acordo com o sinal do x ao cubo. E o sinal do x ao cubo, ele é positivo depois do zero e negativo antes do zero. Só que o zero não está no domínio da segunda derivada e muito menos no domínio da função original. Belezinha? Mas isso vai significar para a gente que antes do zero a concavidade da função é voltada para baixo, depois do zero a concavidade da função é voltada para cima. Portanto, x igual a zero é ponto de inflexão. Sim ou não? Não, porque ele não está no domínio da função. Professor, mas mudou a concavidade, mas ele não está no domínio da função. Então, essa função não tem ponto de inflexão. Ok? Muita atenção a isso. Tá? Outro passo, assíntotas, né? Assíntotas. Assíntotas. Essa função pode ter assíntota vertical? Ela pode ter? Pode. No x igual a zero, porque o zero não está no domínio dela. Tá? Então, eu vou estudar o limite quando x tende a zero pela direita e pela esquerda. Tá bom? Da função e elevado a x sobre x.
Então, vamos lá. Quando x tende a zero pela direita, e elevado a x vai para 1, certo? E o denominador vai para zero por valores positivos. Significa que esse quociente vai para onde? Para mais infinito. Quando x tende a zero pela esquerda, e elevado a x vai para 1 também. Só que o denominador vai para zero por valores negativos. Então, o quociente vai para onde? Para menos infinito. Portanto, x igual a zero é assíntota vertical. Tudo bem? Uma dúvida? Então, você vai se aproximando. Suponha que aqui é o eixo das ordenadas. Quando você vai se aproximando de zero pela direita, a função vai para mais infinito. Tá? Quando você vem para zero pela esquerda, a função vai para menos infinito. Belezinha? Tem assíntotas horizontais? Vamos ver. Limite, quando x tende a mais infinito de e elevado a x sobre x. Tá? E elevado a x sobre x. Como que você calcula esse limite? Troca de variável, mas por quem? Substituir por uma variável, por u? Não sei se vai ajudar não, porque vai cair no logaritmo e tal. Se obedecer às indeterminações, pode aplicar L'Hopital. O numerador vai para onde? Para mais infinito. E o denominador? Para mais infinito. Posso aplicar L'Hopital? Posso. Então, por L'Hopital, esse limite vai ser igual ao limite, quando x tende a mais infinito, da derivada do numerador, que é i elevado a x, dividido pela derivada do denominador, que é 1, por L'Hopital, tá? Então, isso aqui vai para mais infinito, porque agora o numerador é constante. Tudo bem? Então, quando você vai para mais infinito, você vai para a direita de vocês, mais infinito, a função vai para mais infinito. Tá bom? E limite, quando x tende a menos infinito de e elevado a x sobre x. Então, aqui vai para onde? Vai para mais... Quando x tende a menos infinito, e elevado a x vai para onde? Vai para onde? Vai para zero. Vai para zero. E o denominador vai para menos infinito. Então, eu vou ter uma indeterminação do tipo zero sobre menos infinito. Isso é indeterminação que eu posso usar L'Hopital? Não. Então, nesse aí eu não posso usar L'Hopital. Tá? Então, como vocês resolveriam esse? Tá? Não podemos usar L'Hopital. Como você resolve esse limite, então? Logaritmo? E elevado a x sobre x. O que você pode fazer aí? Ideias? Alguém tem alguma ideia? Fala aí atrás. Ela cutucou ele deve ter tido alguma ideia. Fala aí pra gente. Alguém? Lembrem-se sempre que a gente pode tentar reescrever a função de alguma outra maneira. Sim ou não? Olha só, eu não posso reescrever essa função assim, ó, e elevado a x vezes 1 sobre x. Sim ou não? Tá?
E como isso aqui é um produto, eu posso reescrever como um produto dos limites. Limite dessa vezes o limite dessa. Agora, esse limite é quanto? É 0. E esse limite é quanto? É 0 também. Então, 0 vezes 0 dá 0. Então, isso aqui vai para 0. Tudo bem? Então, y igual a 0 é assíntota horizontal. É assíntota horizontal. Tudo bem? Então, às vezes, só você mexendo na função, visualizando ela de outra forma, você resolve o limite, tá bom? Ok, e aí, falta o quê? Falta as interseções, né? Observem que não há interseção com o eixo das ordenadas, porque x igual a 0 não está no domínio da função, certo? Não está no domínio da função. E a função e elevada a x sobre x, se eu tentar encontrar uma raiz dela, tem algum valor que vai zerar essa função? Não, então não tem raiz. Tudo bem? Não tem raiz. Então a gente já pode partir direto para o esboço do gráfico. Tá? O esboço do gráfico dessa função. Então vamos lá. X igual a 0, a reta y igual a 0 é uma assíntota horizontal, tá? E x igual a 0, a reta x igual a 0, cadê? É uma assíntota vertical. Então o gráfico não toca o eixo y. Vou até colocar pontilhado aqui, ó. Ele não toca o eixo y. Tudo bem? Bom, qual é o ponto de mínimo local? X igual a 1, tá? X igual a 1, bem aqui assim, ó, mais ou menos. Não, deixa eu colocar mais aqui próximo. X igual a 1 e 2, e E aqui, né? E. Esse é um ponto de mínimo local. Tá? Então, olha só. Preste atenção. Vamos começar pela concavidade. Antes do zero, a concavidade é para baixo. Depois do zero, a concavidade é para cima. Tá bom? Então, daqui para cá, essa função tem concavidade para baixo. Daqui para cá, essa função tem concavidade para cima. E esse ponto aqui é ponto de mínimo. Então, deve fazer algo assim, ó. Certo? Bom, antes do zero e entre 0 e 1, a função é o quê? Decrescente. Então, faz sentido, porque daqui para cá está decrescendo, entre 0 e 1. Só que antes do zero ela é decrescente também. Essa função tem raiz? Não tem raiz, nós vimos que ela não tem raiz. E quando x tende a 0 pela esquerda dele, a função vai para onde? Vai para menos infinito. Então, o gráfico deve fazer algo aqui assim, ó, com cavidade para baixo aqui, ó. Então, o gráfico deve fazer algo assim, ó. Concorda? Tá bom? E lembrem-se que o eixo das abscissas é uma assíntota horizontal. Se é uma assíntota horizontal, então o gráfico vem aqui por baixo, deixa eu até colocar mais aqui assim, o gráfico vem aqui por baixo assim, ó, e não encosta no eixo das abscissas, até porque não tem raiz, tá? Então, mas é uma assíntota horizontal, então ele vai se aproximando cada vez mais aqui e para cá também, e com cavidade para baixo. Tudo bem? Agora vamos olhar o lado direito. Depois do 1, o gráfico cresce, antes do 1 o gráfico decresce, com cavidade depois do 0 voltada para cima, então o gráfico deve fazer algo assim, ó. Algo mais ou menos assim.
E observe que faz total sentido, porque quando você se aproxima do zero pela direita, a função vai para mais infinito, como nós vimos aqui, ó. Zero pela direita vai para mais infinito. Tudo bem? E quando o x tende a mais infinito, a função vai para mais infinito. Então, você vem andando para cá, você vem andando para cá, vai para mais infinito, tá? Então, parece que esse é o gráfico dessa funçãozinha aí, bonitinha. Alguma dúvida? Vamos confirmar se é esse o gráfico mesmo. Olha só. É esse o gráfico mesmo, tá? Bota aí pra gente, por favor. Olha só. Tá? E observa que ali, ó, 1 e um pouquinho abaixo do 3, né, que é 2,71828, que é o número E, tá? O número de Euler. Alguma dúvida, gente? Sim ou não? Bom, não dá tempo de mais nada. Eu vou deixar essa daqui para vocês tentarem fazer, tá? Tentem fazer esse daí, x² sobre x menos 1. Tentem fazer. Já? E esse aqui, ó. Esse é o gráfico, olhando rápido. Pronto. E esse aqui, x menos seno de x, com x variando de 0 a π sobre 4π, tá? De 0 a 4π. Tá? O gráfico vai ser esse aqui, ó. Mas tentem fazer. Gente, foi bom estar com vocês. Estudem, treinem bastante construção de gráficos e até quarta-feira nós vamos trabalhar problemas de otimização, tá? Até mais, um abraço.